noite a todos. Para mim é uma alegria poder me juntar de novo, mais uma vez aqui. Eu vou sempre falar a família, né, com os semeadores, porque cada grupo desse é uma família espiritual que vai se unir por afeição. Então eu peço licença à espiritualidade que dá suporte à casa, para que eu tenha essa honra, essa alegria de me juntar a esse grupo de trabalho nesse momento. E como a Mary falou, fazer essa partilha, né, em que a gente dá e recebe, porque o que Jesus falou é dando que se recebe, e aí é justamente uma via de mão dupla, uma partilha. Mas vamos direto, né, na nossa conversa. Já fizemos a prece inicial, essa prece que já nos conecta ainda mais, nos aproxima de Deus, de Jesus, de toda a egrégora da casa. E a reflexão que eu trago, a análise para a gente nessa noite, é de uma das parábolas que Jesus contou. Jesus nos contou algumas parábolas, e cada parábola dele, eu sempre digo que tem contidas muitas informações e muitas lições. Então a parábola que eu trago para a gente analisar nessa noite é a parábola do filho pródigo. Eu acho que a maioria já ouviu falar, né? Ou já viu às vezes até na Bíblia, né? Inclusive a narrativa que eu trago dessa parábola feita por Jesus se encontra lá no Evangelho de São Lucas, tá, gente? No capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Como é uma parábola longa, uma historinha longa, vai do versículo 11 até o versículo 32. Para nós referenciarmos, dentro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, não tem a parábola contada, mas tem algumas referências de alguns ensinamentos lá no capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 14 tem aquele título: Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Mas na verdade não é no capítulo 14 só, porque essa mensagem contém tantas informações que em outros capítulos a gente também vê tratados ali esses assuntos que Jesus nos falava. Mas vamos lá. O primeiro convite que eu faço para vocês é que sempre que a gente vai tentar interpretar de uma forma mais adequada possível uma parábola de Jesus, é importante que a gente entenda para quem Jesus contou essa parábola, em que circunstância ele contou essa parábola, porque isso aproxima da nossa realidade. Então, o primeiro convite que eu faço a vocês é porque a gente vai fazer uma rápida viagem lá para o século I. Então, nós estamos no século XXI. Vamos viajar lá para o século I, às margens do Mar da Galileia, porque foi para lá, foi lá, naquele tempo, para aqueles homens que Jesus contou essa parábola. Dito isso, eu vou começar a falar a parábola, tá? É uma parábola um pouquinho longa, então eu peço assim, prestem atenção para depois a gente analisar isso de uma forma bem adequada. Como é que é contada essa parábola por Jesus? Então está assim no Evangelho de Lucas. E disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi por uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi ter com seu pai. Estando ainda longe no caminho, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou repetidamente. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o interrompeu e disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele.
Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram assim a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então ele chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O servo lhe explicou: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas, quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens irresponsavelmente, matas o novilho gordo para ele. Disse-lhe então o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa foi a parábola contada por Jesus. Vamos agora interpretar essa parábola. Quando eu convidei no início que nós faríamos uma viagem ao século I, à beira do mar da Galileia, nós temos que entender que Jesus contou essa parábola para orientais e não para ocidentais. Era no Oriente Médio, nós somos ocidentais, né? Nós moramos na América do Sul, nós somos ocidentais. Portanto, culturalmente, uma questão de tempo é tudo diferente. Mas a mensagem de Jesus é atemporal, ou seja, serve para todos os tempos. E nós somos a reencarnação do que fomos lá. Aí é interessante, eu até peguei assim para pontuar, que na questão 627 de Livro dos Espíritos, Kardec questiona isso. Ele fala assim para o Espírito de Verdade: se Jesus já contou tudo, se ele já deu todo o roteiro, se ele já estou todas as massas, o que teriam os Espíritos a acrescentar? E a resposta, que não é com essas palavras, eu estou sintetizando, que é uma resposta maior, eles explicam mais ou menos assim para Kardec: Jesus falava segundo o tempo e lugar. É necessária a atualização para que ninguém preteste desconhecimento e não consiga praticar as máximas de Jesus. E é o que eu estou fazendo aqui hoje, é o que a doutrina espírita nos ensina e nos ajuda a interpretar e analisar. Outro convite que eu vou fazer para vocês, além de nós conseguirmos enxergar, e a gente tem que ampliar nossa compreensão, de que isso foi dito para um grupo de homens. Veja, eram vilas pequenas com anciãos. Todos os comportamentos, crenças e culturas eram diferentes da nossa, num outro tempo. Tem uma outra questão também. Nós precisaremos, para entender o espírito da palavra, o ensinamento de Jesus, e não ficarmos presos só à superfície, só uma narrativa, nós teremos que deixar aqui, para fazer essa viagem, toda a nossa bagagem. A nossa bagagem de preconceito, de ideias, de conceitos que nós temos. Porque a primeira coisa que todos nós tendenciamos a fazer, quando a gente termina de ouvir essa narrativa, é fazer julgamentos. É ou não é? A gente já logo pensa: olha o filho irresponsável sendo abusado pelo pai. Olha o pobre coitado do filho primogênito sendo injustiçado. Calma, nós veremos até o final que não foi exatamente isso que aconteceu. Então vamos lá, narrativa de Jesus. Ele fala assim: um homem tinha 2 filhos, o filho mais novo virou para o pai e falou: pai, me dá minha parte da herança, porque eu quero ir embora. Gente, imagina se hoje o seu filho te falasse assim, se eu te dar um choque, se ia arranjar uma confusão na família. Imagina isso lá. Honrar pai e mãe. Se hoje eu costumo dizer que dos 10 mandamentos a gente só pratica o que dá cadeia, o que não dá cadeia a gente deixa pra lá, então honrar pai e mãe não é uma coisa que a gente liga muito. Na cultura oriental, até hoje, honrar pai e mãe é uma obrigação de vida. Eles, inclusive, naqueles homens do Oriente Médio, eles têm tanto respeito
obediência a um pai que mesmo altos executivos, quando estão para tomar decisões, eles vão perguntar para o pai se eles aprovam, se o pai aprova. Até o pai morrer, ele é o líder da família. Por isso que eu falei que a gente vai ter que entender um pouquinho de olhar para aquela cultura, porque aqui na nossa cultura a coisa é um pouquinho mais leve, né? Não é mais leve, a gente tem outro tipo de pensamento, outro tipo de conduta nesse seio familiar. E mais, lá ele estava falando com um grupo de homens que viviam em pequenas vilas. Gente, as vilas tinham no máximo 100 casas, 100 famílias. E todo o sistema era sistema de cooperativismo, eles viviam de forma gregária. Ou seja, dinheiro para eles não fazia a menor importância. O que tem valor? Terra, criação, plantio. Por quê? Porque eles se ajudam. Se a gente parar para fazer um comparativo, ainda hoje, aqui no Brasil, se você vai para aquela região, por exemplo, do sul, aquela região de fazenda ou do sertão, o que vale mais? Dinheiro ou plantação? Dinheiro ou gado? Vocês entendem? Então lá, quando um filho disse para o pai, eu quero minha parte que eu vou embora, ele não rompe só com o pai. Ele comete um verdadeiro crime, segundo a cultura deles. Porque ele está não só criando uma desordem, um enfraquecimento do seu núcleo familiar, entre ele, o pai e o irmão, mas ele também está desassistindo toda a comunidade da qual ele faz parte. E mais, isso tem uma sentença, que eu vou dizer para vocês na frente qual seria uma sentença possível naquele caso. Quando aqueles homens escutam Jesus dizer, aquele filho pediu para o pai que queria a parte dele, o que eles imaginaram? O pai vai imediatamente usar a sua autoridade de patriarca e vai dizer de jeito nenhum e vai passar no corretivo no filho. Para a surpresa de todos, o que Jesus fala? O homem reparte da parte para o filho. Já criou um mal-estar. Jesus já acabou de criar um mal-estar em todos aqueles que eles acreditam, que estão habituados a praticar o comportamento deles. E aí Jesus continua a narrativa dizendo assim, esse filho foi para uma região distante e gastou tudo irresponsavelmente. Gente, é óbvio que isso acontecia lá e acontece aqui hoje, não acontece quando a gente está no tipo de estudo? Na sequência, quando o rapaz, o jovem, já não tinha mais nada, ele então, toda a região passa por um período de seca, de fome, de estiagem. Se no Brasil uma estiagem já aumenta o preço do arroz, do café, imagina no deserto. Um dia sem chover é exceção para todo mundo. Então veio porque essas estiagens aconteciam. E esses períodos de pouca alimentação era muito fácil de vencer. Então aquele jovem se viu longe de casa, sem nada e com fome. Ou seja, ele estava em franco declínio. E aí, desesperado, com fome, ele vai procurar o dono de alguma propriedade e fala, por favor, me emprega, só para eu poder comer. E o que aquele homem faz, aquele outro proprietário? Manda aquele rapaz para o campo, para apacentar porcos, para cuidar de porcos. Na cultura deles, gente, isso vale até hoje, porco é considerado um animal impuro, tanto que judeu não come carne de porco. Portanto, isso eu estou explicando, mas aqueles homens estavam entendendo. Quando esse rapaz é enviado para o campo para cuidar de porcos em troca de tentar se alimentar, significa que ele tinha atingido o fundo do poço, a extrema humilhação. E ele tinha a intenção, como narra Jesus, de comer a alfarroba, que é uma vagem de uma planta chamada alfarrobeira. Lá naquela região existiam dois tipos de vagem, uma vagem chamada vagem gafanhoto, que ela era um pouquinho mais verdinha, um pouquinho mais agradável no paladar e tinha um valor nutricional melhor. Inclusive, quando João andava pelo deserto, ele comia essa vagem, às vezes quando ele não comia gafanhoto, na verdade era vagem, o nome era vagem gafanhoto. E a alfarroba era uma vagem amarga, escura, ruim, com baixo valor nutricional. Agora, é claro, gente, período de necessidade, vai dar vagem docinha para o porco? Não vai, dava alfarroba. E aí era só o que restava para ele comer. Diante de tamanho sofrimento, diante de tamanha dor, Jesus narra que o filho então pensou, pera, eu aqui longe de casa passando fome, quando os empregados do meu pai têm a mesa farta, já sei, eu vou voltar até e vou dizer, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu peço perdão, não mereço chamar o seu filho, mas ele como empregado seu. Percebam, gente, que na narrativa de Jesus isso é o quê? Uma redenção. Quando o rapaz, que aí Jesus fala, caindo em si, é quando a gente tem start. Quando a dor está muito grande, a gente starta, não
mostarda. É assim que a gente funciona. E na sequência Jesus falou assim: levantando-se, ele foi até o seu pai. A Meire falou pra gente que aqui a gente está para trabalhar, mas o que precisa? Buscar. Não dá, vocês ainda não têm aqui que ficar em Capiru ou buscar ninguém em casa, certo? Porque não é essa a função. O auxílio está aqui, mas precisa ir. Por isso que Jesus precisa ir. Você me deu uma deixa boa, enquanto você falava, eu lembrava desse trecho da passagem. Jesus fala assim: ele levantando-se foi ao encontro do Pai. É a ação. Porque lembra que de boa intenção o inferno está cheio? Porque a gente não pode parar na boa intenção. A gente tem que partir para a ação. E essa ação sempre vai depender de muita coragem. Porque veja bem, esse rapaz, gente, quando ele pensa em voltar, ele tem 3 grandes problemas que pela pouca experiência de vida ele não tinha se dado conta. Ele tinha que ter o perdão do pai, a absolvição da aldeia e a reconciliação com o irmão. Concordam? Porque segundo a cultura deles, é só a gente pensar hoje, o seu irmão faz isso e resolve voltar para cá. Você vai achar que está tudo certo, ele não vai ter nada para reparar. Imagina isso lá, século I, às margens da Galileia, Oriente Médio. Aqueles homens que seguiam as leis mosaicas, que é do olho por olho, dente por dente. Ainda não existiam as leis de Jesus, que são as leis do amor associadas à justiça. Então esse rapaz tinha 3 grandes problemas, mas como um bom rapaz novo e responsável, como um filho pródigo, eu até esqueci de comentar, gente, essa palavra é pouco comum. Pródigo significa esbanjador, tá? Então o filho pródigo significa o filho esbanjador ou o filho desperdiçador. É aquela pessoa que não tem prudência. Então, como um filho imprudente, ele não tinha nem noção dos 3 perrengues que ele teria aqui, os 3 perigos que ele teria que enfrentar para retornar à família. E aí Jesus continua dizendo que então ele se pôs a caminho e foi ter com o Pai. Essa parte da narrativa é belíssima. Jesus fala assim, que estando ele a caminho, o Pai o avistou ao longe, correu em sua direção, o abraçou e o beijou imediatamente. Lembra que eu falei que esse tipo de agravo cometido por ele poderia ter uma sentença? Sabe qual era a sentença deles? Apedrejamento. Vocês lembram que Estevão foi apedrejado só por querer seguir a filosofia cristã? Vocês lembram que a adúltera foi apedrejada? Então, para aquela cultura, o apedrejamento era uma sentença comum e aceita socialmente. Portanto, aquele rapaz, ao voltar, se a vila não o tivesse aceitado, ele correu isso. Mas, dentro do código de ética daqueles anciãos, se o pai perdoasse e o pai se sacrificasse, a coisa poderia mudar de cenário. Portanto, quando Jesus fala que ele correu, significa assim, se a gente for tentar imaginar um cenário, provavelmente era uma região montanhosa, porque as regiões eram montanhosas, provavelmente esse pai viu esse filho vindo na estrada lá embaixo e o filho não sabia, mas o pai sabia disso, que ele corria outra naquela fila. Quando ele corre, ele intercepta o filho para ajudar, socorrer, ou seja, ele sacrifica a sua honra em nome do filho, porque tem mais uma informação importante. Um ancião na cultura deles não corre jamais. Tanto que Aristóteles dizia assim: reconhece-se um ancião pelo seu caminhar, sempre solene e vagaroso. Se aquele velho saiu correndo ladeira abaixo, é porque tinha uma coisa muito séria. E todos os demais estavam assistindo essa cena. Quando ele corre em direção ao filho, é a mesma coisa de que no código deles, ele diz assim: eu estou pedindo, eu estou me sacrificando pela dissolução da forma do meu filho. E quando Jesus fala que ele abraçou e beijou repetidamente, também dentro do código de ética deles, que aliás vale até hoje também no Oriente Médio, se tem uma discordância entre 2 homens, quando tem que ter primeiro um mediador, né, que faça a mediação dessa reconciliação, e quando há um acordo de reconciliação, o signo, o sinal, o símbolo que eles utilizam é que um homem beija o rosto de outro homem. Aqui a gente tem um aperto de mão, né? Lá um homem beija a face do outro homem. Quando aquele pai, diante de todas as pessoas que assistiam, diante de todos os outros homens da vila, beija repetidamente o seu filho, ele está querendo dizer, sem falar uma única palavra: eu o perdoei. Na sequência, quando o filho fala assim: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não posso mais ser chamado de seu filho. O filho interrompe e fala: traga uma roupa, traga um anel, coloque em calçado
só os donos de propriedades davam e servos e davam os causos. O anel, gente, a gente tem até hoje, não tem a tradição do anel de família, quando uma pessoa se forma, tem. Então esse anel era esse anel que simbolizava carregar a casta, carregar o sobrenome da família. E a roupa, lembra que em várias outras narrativas Jesus nos fala sobre a roupa nupcial, ou seja, a vestimenta adequada que significa uma conexão com Deus. E aí ele fala assim, tragam o novilho gordo e matem-o, nós vamos festejar, porque esse filho estava morto, voltou a vida, estava perdido e foi achado. Gente, vocês lembram que estava na estiagem? Vocês lembram que aquela região é uma região muito difícil de tudo? Quando aquele pai sacrifica o seu bem maior, ou seja, o seu bem maior de consumo, o seu filho mais gordo, para alimentar todos das vilas, significa que ele, de novo, está se sacrificando pelo mundo, em nome do seu filho. Porque, lembra, gente, não tinha geladeira, não tinha sal grosso, não tinha sal saquinhos e piloque, matou um novilho gordo, vai ter comida para todo mundo por um bom tempo. Ele tentava diminuir a dor dos seus pares em função de conseguir a absolvição do seu filho. E aí Jesus fala que começou a festa e tal. Então veja bem, o filho conseguiu obter o perdão do pai e o filho conseguiu obter a absolvição da vida. Até aí tudo bem. E quem conseguiu fazer todo esse movimento? A compaixão daquele pai. Mas lembra que faltava um terceiro elemento? E agora a gente vai chegar no tchan dessa história, que vai mudar um pouquinho o nosso julgamento. O filho primogênito, ou seja, o irmão mais velho que estava no campo trabalhando, a gente tinha até esquecido já dele até essa narrativa. Olha como Jesus é maravilhoso, até essa parte a gente já até esquecido da criatura, dessa criatura de Deus. De repente, quando ele volta, nem que ele volta da labuta, ele chega e escuta a música e dança. Fala, peraí, que brincadeira é essa? E ele chama o servo e fala, o que está acontecendo? E o servo fala, seu irmão voltou. E seu pai resolveu matar um novilho porque o seu irmão voltou. Qual que foi a reação da criatura? Ira, ódio. Traduzindo, inveja pura e absoluta. E aí observem que Jesus diz assim, que então o filho se negou a entrar na casa. Gente, diante da cultura deles, lembra da subserviência filial? Vocês lembram da obediência filial? Que inclusive deveria valer até hoje no honrar pai e mãe, mas vamos voltar para aquela cultura deles. Isso para eles era uma obrigação, era uma lei divina. Portanto, no momento que o filho mais velho não entra na casa, ele desobedeceu ou não desobedeceu o pai? Ele já começou a se equiparar com o mais novo, só que numa outra situação. E aí, de novo, o que aqueles homens esperavam? E até a gente hoje espera, ainda mais quando falar de um irmão que está com raiva. Vai lá e taca a chinela. O pai tinha que sair e falar, vai entrar agora quando eu estou mandando. Mas não é isso que esse pai faz. Esse pai sai da casa, ele não deveria ter, pelo menos é o que esses homens esperavam. Esse pai sai da casa, vai até esse filho e fala, meu filho, o seu irmão voltou e a gente está festejando. E aí, quais são as palavras que Jesus conta que esse filho usou para se dirigir a esse pai? Presta atenção na narrativa, ele fala assim, não vou entrar. Porque todos esses anos eu fiquei como um escravo ao seu lado. Escravo, ou seja, aquele filho sabia, ele tinha noção de qual era o papel dele? Não. Ele estava se enxergando como alguém sendo explorado. Ele falou assim, eu fiquei como um escravo do seu lado. E você nunca me deu nem o cabrito para eu festejar. Aí ele diz uma coisa que é muito nossa. Agora, quando volta esse seu filho, a gente não fala assim, então vai falar do irmão, ou então vai falar do filho do marido, esse teu filho, né? Qual foi o nome da criança? A gente pensa exatamente assim. Percebe que a gente não mudou muita coisa? Porque agora que botou ele, a gente não cita nem o nome da desavença, né? Dá lá, balança no coração. Então ele fala, agora quando volta esse, ele não fala o meu irmão, ele fala esse seu filho, que Deus produziu responsavelmente, você manda matar o novilho. E o pai tem uma mensagem maravilhosa no final, que ele fala assim, meu filho, você esteve todo o tempo comigo, e tudo que é meu é seu. Mas, é a vírgula, nós tínhamos que nos alegrar, porque o seu irmão que estava morto voltou à vida, estava perdido e fechado. Quem é o pai dessa parábola? Deus.
podemos, na nossa relação com o Pai, dentro da casa do Pai, resvalar, correr o risco de ter dois tipos de comportamentos, que os dois não são comportamentos cristãos. Ou eu sou pródiga. Sabe quando a gente está solto, frila na vida, e fala, não estou precisando de você para nada, Pai. Me dá o que é meu, que eu vou viver a minha vida, porque eu não preciso de você. É quando a gente tem a falsa sensação de independência absoluta. Como espíritos encarnados, como filhos de Deus, nós não temos a independência absoluta. Nós nada seremos sem lutarmos sempre e respeitarmos e honrarmos o Pai. Quantas coisas a vida nos dá? Primeiro, que a própria vida. Segundo, que só até hoje, o quanto você já se alimentou do que o planeta Terra te ofereceu. Quantas pessoas você teve ao teu redor, quantos cuidados você teve. Quantas coisas nós recebemos. Mas aí a gente vira para o Pai e fala assim, me dá o que é meu e tchau. Não estou precisando ter contato com você. Nós somos os filhos desperdiçadores. Quando agimos assim, nós desperdiçamos tempo, desperdiçamos energia, desperdiçamos vida e vivemos irresponsavelmente. Então esse é um comportamento, o do filho orgulhoso. Mas nós também podemos, ainda estando na casa do Pai, ter um comportamento profundamente egoísta. De dizer, não aceito o meu irmão que está voltando. Eu não aceito esse irmão na condição em que ele está. Eu sei mais, eu conheço mais, eu posso mais. E aí a gente tem o comportamento do filho invejoso e egoísta. É quando a gente sabe tanto que a gente esquece que a gente veio aqui para aprender a sentir. E aí a gente se põe num patamar. Por isso o pai respondeu assim, meu filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Mas a gente não consegue chegar dessa forma. Emmanuel tem um texto lindo que ele fala filhos e servos. E ele faz uma alusão a essa parábola. Ele diz assim, que a diferença entre um filho de Deus e um servo de Deus é que o servo está ali para prestar um serviço aguardando a sua recompensa. E um filho está pelo propósito do Pai. Conseguiram entender a diferença? E qual é o meio do caminho? O pensamento e a filosofia cristã, que é de que nós somos todos filhos de um mesmo Pai, habitando uma mesma propriedade. Portanto, nós temos que desenvolver em nós o amor, principalmente esse amor ao próximo e essa obediência ao Pai. A gente não reza que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas aí a gente vai lá ser o filho primogênito direto. E só para encerrar, que já são 9:02, para vocês fecharem a compreensão dessa parábola, em que momento Jesus conta essa parábola? Ele havia sido convidado para ceiar. Lembra quando ele chegava em algumas regiões, as pessoas o convidavam para ceia, mesmo porque todos tinham muito interesse em saber quem é esse tal Jesus de Nazaré. Ele tinha sido sempre convidado para ceiar junto com os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas? Só para a gente contextualizar rapidinho. Eram aqueles homens que escreviam as leis e que aplicavam as leis, chamados doutores da lei. Então esses homens, quando eu falo leis, gente, não é lei dos homens, são as leis mosaicas, são as leis de Deus. Então esses homens, eles iam os chamados sinédrios, que é como se fosse um Tribunal Superior de Justiça judaico, como nós temos aqui no Brasil, o Tribunal Superior de Justiça, lá existia também, chamava-se sinédrio. E ele era composto, inclusive, por 71 membros, ali tinham anciões, filósofos, enfim, anciãos, filósofos. E esses doutores da lei, ou escribas, eram eles que redigiam, eles aplicavam a lei. Então eles eram homens poderosos e muito inteligentes. E os fariseus eram sacerdotes, basicamente. Aqueles caras que também não só sabiam tudo da lei de Deus, como professavam a lei de Deus. E aí Jesus foi convidado para ceiar num grupo de escribas e fariseus. Mas lembram quem eram os acompanhantes de Jesus? Quem é que andava com Jesus para lá e para cá? Os pecadores e os publicanos. Os pecadores, a mulher adúltera, aquele que já tinha sido ladrão, mas esses pecadores que andavam com Jesus, eles eram o quê? Pecadores redimidos, eles já tinham chegado no fundo do poço. Eles já tinham experimentado o amargo do remorso. E eles estavam buscando, com muito sacrifício, entender as leis de Deus e buscar se melhorar.
publicanos, eles cobravam os impostos para a coroa romana e eles, inclusive, podiam, eles faziam isso, cobrar impostos sobretaxados. Olha como a gente meio que se reconhece hoje em dia. E eles ficavam com excedente, ou seja, corruptos. Portanto, quando Jesus chega para a ceia na casa de fariseus, um grupo de fariseus e de escribas, e ele entra com os publicanos e os pecadores, o que vocês acham que aconteceu? Mal-estar e desentendimento. Quando Jesus percebeu, ele falou: senta todo mundo que eu tenho uma história para contar para vocês. E aí ele conta a parábola do filho pródigo. Porque nessa narrativa, o pai era Deus, o filho mais velho eram os escribas e fariseus, e o filho irresponsável pródigo, os pecadores, os publicanos. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade de hoje, cabe, gente, cabe bastante. Então, para que a gente entenda o que a doutrina espírita corrobora, reafirma o que Jesus nos ensinou, nós temos que ter esse olhar cristão para a vida, de entender que estamos todos na mesma propriedade, do mesmo Pai, e somos todos filhos, e aí nós galgarmos no bem e na elaboração, na construção do amor, não o amor romântico, gente, não o amor apegado, mas o amor divino em nós. E aí, para fechar, eu vou fechar com uma frase que foi dita pelo apóstolo Pedro, que é bem conhecida, uma frase linda, que ele diz assim: acima de tudo, amem-se profundamente, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É isso, gente, era essa mensagem. Espero que essa mensagem parábola de Jesus tenha tocado a gente e nos faça rever alguns comportamentos e corrigir algumas rotas. É isso, gente, muitíssimo obrigado. E agora a gente vai preparar o passo, né?